Olá, estamos de volta com mais uma edição aqui do nosso programa Despertar. Programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, refletindo, aprendendo um pouquinho mais, dessa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E hoje temos um convidado especial que para mim é diferente, Eu nunca participei de uma entrevista com ele aqui, o Edgar Miguel. Edgar, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer, uma alegria estar aqui, principalmente conversando com você e sobre esse tema que toca o coração da gente. Você é palestrante aqui na casa, Já vi algumas palestras suas, embora dificilmente a gente se encontra, Sim. Mas já vi algumas palestras suas, você também participa aqui de grupos, é isso? Isso mesmo, eu participo aqui já há um bom tempo, algumas décadas já, participo de um grupo mediúnico que é extremamente importante para mim essa participação, e também faço algumas palestras, principalmente de domingo às 9 da manhã, e é muito bom frequentar aqui, muito bom. Fica o convite para o pessoal, Domingo de manhã é tão gostoso vir aqui, A gente acorda, toma aquele cafezinho, Sim. Vem aqui, participa de uma palestra de manhã, Então fica o convite aí para todo mundo, Bom, tá aqui o assunto do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. E a primeira pergunta que nós temos aqui: por que a questão da vida futura é fundamental para a compreensão das máximas do Cristo? Perfeito. Quando Jesus declara meu reino não é deste mundo, ele fala exatamente de que existe algo além dessa nossa existência aqui. E isso é muito importante até para explicar uma série de outras coisas que Jesus disse, porque o mecanismo da vida, a forma como a vida, e aí quando eu falo vida de forma ampla, considerando que nós espíritas pensamos e entendemos que temos muitas existências temporárias, Sim. Muitas vidas aqui. Quando ele fala que meu reino não é deste mundo, a gente tem várias interpretações para fazer, Primeiro que a palavra dele, o conceito cristão não está instalado aqui ainda, então ele não reina aqui, mas ele também quer dizer que nós temos uma vida após esta, que existe um reino após este reino, Então, isso é fundamental para a gente interpretar os acontecimentos da nossa vida. Então, algo para a gente pensar. Inclusive, esse ponto, Jonatas, está num dos princípios da doutrina espírita também. A questão de que nós temos muitas vidas. E você vê, Edgar, eu acho que essa parte que você fala da interpretação, talvez seja a parte mais importante, que a doutrina espírita vem trazer com muita clareza essa interpretação do Evangelho, Sim, exato. Já foi dito que Kardec ele traz a chave para a gente decifrar o Evangelho. Porque da forma como ele foi escrito de uma forma ocultando algumas questões dado ao nível de entendimento que a gente tinha antigamente, há 2000 e tantos anos Sim. atrás. Então nós não tínhamos uma série de informações que hoje nós temos, principalmente por causa do avanço da ciência. Então Kardec traz a forma, o meio, o X para a gente decifrar uma série de coisas. Uma delas é a questão da reencarnação. Da reencarnação, E é verdade. E você vê que por mais que já fazem mais de 100 anos, mas ainda é recente, Se você for ver mesmo ao longo da história, é uma informação recente que nos chegou. É uma informação recente e eu percebo, Jonatas, que não basta a gente ter lido que, por exemplo, temos outras vidas. Não basta. Existe um processo para que isso seja incorporado na nossa forma de pensar e na nossa forma de viver. Porque isso muda a nossa forma de viver. Eu saber que eu tenho outras vidas altera, ou tenho o poder de alterar alguns comportamentos e algumas questões de como eu vejo a vida. Isso demora. Entendo que demora. Demora, Então você falou aí nessa parte de como viver, Então com a compreensão aí da vida futura, então você acha que a gente pode influenciar aí na forma de viver aqui, na forma do nosso dia a dia mesmo? Precisa viver, Jonathan. Precisa, alterar. Essa forma. Se a gente não utilizar essa informação para viver de outra forma, viver de uma forma melhor, muito mais resiliente, essa informação foi inútil. E essa é uma informação que eu considero central. Não é à toa que essa questão de meu reino não é deste mundo, ela está no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sim. dada a importância que ela tem, porque ela é utilizada depois em todo o resto do Evangelho. Então,
sabermos, e olha, nós estamos falando de uma coisa básica para o espiritismo, sim. Que espírita não considera a questão de termos outras vidas e não sermos daqui, todos os espíritas. Só que, se isso não começar a fazer parte das nossas reflexões, e isso não alterar a forma como a gente vê as vivências que a gente tem, a gente está pegando essa informação e jogando fora. Vivendo como sempre vivemos. Sim. Né? Então, isso eu considero central e insisto, apesar da gente falar muito nisso, isso ser uma coisa até bastante vulgarizada no nosso meio espírita, a gente percebe, analisando o comportamento de todos nós, que a gente utiliza muito pouco isso para viver. É verdade, né? Você falou agora uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Não basta apenas a gente falar que existe reencarnação, que existe mundo espiritual. A gente tem que se aprofundar um pouco nisso, né? Tentar trazer isso para a nossa vida e dessa forma a gente conseguir então colocar em prática e mudando o nosso dia a dia. Exatamente isso. Olha só. Bem, eu sei que eu tenho outras vidas. Eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que aqui tem o fato de eu estar aqui tem um propósito. O propósito de que eu aprenda ou nós aprendamos a sermos felizes. Ok? Tá. Então, diante de um acidente, do fato de eu, por exemplo, ter quebrado a perna, como que eu vou encarar essa situação? Sim. Como que eu vou encarar o que a gente chama de tragédia? Como eu vou encarar o que a gente chama de dificuldade? O fato de não sermos daqui e de considerarmos que tudo aqui é temporário e que o real não é aqui, diminui o nosso sofrimento se a gente ponderar isso, considerar isso como sendo algo profundamente verdadeiro. Ou seja, né, o Espiritismo ele vem trazer a informação que nos consola, né, que nos abraça nos momentos difíceis. Sim. A informação que nos consola, nos abraça, explica de uma forma profundamente lógica as grandes diferenças entre as vivências de todos nós, mas também por que eu vivo? Para que, eu prefiro dizer, para que, Jonathan? Eu vivo o que eu estou vivendo. Qual que é o objetivo de eu estar aqui vivendo exatamente o que eu estou vivendo, não é? Qual é o objetivo de eu estar vivendo cada vida e cada momento da vida? Por que isso acontece comigo e não acontece de outra forma? Existem razões pedagógicas, eu diria, inclusive, e que somente o fato de eu entender que eu estou aqui temporariamente para uma vida educativa explica. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e alguns segundinhos nós voltamos aqui com o segundo bloco do programa Despertar, junto com Edgar Miguel. Estamos aqui com o Edgar Miguel, falando sobre Espiritismo, né, sobre o Evangelho. Ele traz aí, a gente está falando aqui sobre a vida futura, né? E, Edgar, qual a relação desse conceito, né, a vida futura, com a fé? Porque a gente falando em religião, né, no Espiritismo, ou uma doutrina, a gente tem uma fé ali, né? Então qual que seria então esse conceito? Legal. Eu entendo que a nossa confiança na vida, no próprio Pai, se fortalece e é facilitada pela questão de que meu reino não é deste mundo, pelo fato de que existe uma vida permanente. Nós não trouxemos a palavra aqui da imortalidade, né, Jonathan? Então, assim, nós somos imortais. Nós tivemos começo e não teremos um final. A perspectiva da imortalidade, da vida futura, da vida permanente futura, ela fortalece, ou pode fortalecer, e entendo que fortalece profundamente a nossa fé. Por quê? Porque olha só, digamos que eu tenha feito um monte de coisa errada, um monte de bagunça,
eu vou ter tempo para arrumar a bagunça. Eu vou ter tempo para fazer tudo que eu não consigo fazer em 100 anos. Sim. Eu vou ter tempo para aprender tudo que eu quero aprender, para conviver com todas as pessoas que eu quero conviver, para reencontrar todo mundo. Então, assim, tudo se resolve no tempo. É verdade. Concorda? Concordo. Então, eu entendo que essa imortalidade é uma expressão gigante do amor do Pai por nós, que permite que a gente, sendo criado tão ignorante, tão simples, tão sabendo nada, a gente, ao viver, a gente consiga obter a plenitude dentro de nós. Então isso é muito sério. É verdade. E me parece que abrem duas frentes assim importantes, né? A primeira é que assim, de repente eu já estou chegando no final da minha vida aqui encarnado e me arrependo de muita coisa e fico muito triste por saber que eu não vou ter tempo de consertar aquilo. Sim. E na verdade a doutrina fala, não, você vai ter sim o tempo para isso. Exatamente. Você vai ter o tempo para já que você se arrependeu, você vai ter o tempo para refazer, né? Isso. Exatamente. Continuar, né? Começar de novo. Jesus, diante de todo mundo que estava errado, ele falava uma coisa que todo mundo sabe e repete: vai e não peques mais. Sim. E eu percebo que a gente presta bastante atenção no não peques mais, mas se esquece do vai. E esse vai é a nossa possibilidade no tempo de arrumar tudo. Então prossegue. Então se eu estou lá com 80 anos, arrependido de uma série de coisas, não tem problema. Aproveita o momento, a reflexão do arrependimento, exatamente para consolidar uma nova posição, uma nova visão daquilo que você fez, para que quando o exercício se repetir, a gente fazer diferente. Então é muito precioso sermos imortais, muito precioso. Verdade. E assim, né, uma dúvida que vem para mim, assim, será que não pode ocorrer uma interpretação errada? Ou será que a gente não pode achar que Jesus está falando, né, ou recomendando que a vida aqui na Terra não é tão importante assim? Porque já que a gente tem uma vida eterna, uma vida espiritual, será que aqui não tem muita importância? Isso pode acontecer, mas diante de uma reflexão bem superficial, bem inicial, Jonatas. Por quê? Porque, olha, quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, a gente precisa ponderar que nós estamos aqui. E nós estamos aqui por conta da vontade divina. Então, a doutrina espírita também nos traz a informação do porquê estamos aqui, do para que estamos aqui. A vida temporária encarnada é um recurso pedagógico do Pai, onde nos coloca numa espécie de escola, onde a gente está muito focado, tão focado que a gente acredita que nós somos daqui. É verdade. Né? Tão focado que a gente esquece. E é tão difícil tirar isso da gente, né? É muito difícil tirar da gente. Mas a gente aprende, e aí sim, com os estudos, que tudo que acontece aqui são lições. Então eu sei, nós sabemos do para que estamos aqui. E é muito importante. Porque, poxa, nós estamos aqui para aprender a sermos felizes. O que pode ser mais importante? Com certeza. O que pode ser? Então, é muito valioso estarmos aqui e compreendermos tudo isso. E como que o Espiritismo pode abordar essa relação entre a vida física e a vida espiritual? Bem, ela explica, né, a doutrina espírita nasceu exatamente porque essa relação se tornou explícita, lá em 1850 e tanto, né, onde os espíritos desencarnados se tornaram óbvios, como são óbvios na vida de quase todos nós até hoje. Então, com as experiências e os estudos de Kardec, a gente descobriu que essa relação é profundamente próxima, né? Os espíritos desencarnados interagem conosco, encarnados, de uma forma gigantesca, né? Nós sabemos que existem... Kardec pergunta para os espíritos sobre isso e eles dizem que praticamente eles convivem conosco o tempo todo. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, como diz o próprio Evangelho. Que é maior do que nós encarnados aqui, por sinal, né? Muito maior que nós encarnados. A população espiritual é maior que a população encarnada. Então, assim, jamais estamos sozinhos. Com que companhias? E aí depende das nossas escolhas, baseado no que pensamos e no que sentimos. Então, é uma relação muito importante. E como eles nos influenciam profundamente, nós os influenciamos muito também, Jonatas, a gente precisa usar
os conselhos e as instruções do Cristo para vivermos com eles de uma melhor forma, da melhor forma possível. Perfeito. E a gente sabe, né, Edgar, que a reencarnação é um dos pilares do Espiritismo, né? Sim. E como que a gente relaciona isso com as frases, né, com a fala de Jesus? Ou então, como que a reencarnação pode contribuir para a nossa busca, né, para a busca da evolução espiritual, da nossa evolução moral? Muito bem. Eu penso que quando a gente entende o processo que a vida tem sobre nós, a gente resiste menos às experiências que a vida nos traz e a gente ajuda no processo e não atrapalha. Então, quando a gente compreende que nós estamos aqui para fins de aprendizado e que não estamos sendo punidos, que é outro ponto bastante sério, muito sério, seríssimo, de que nós somos infinitamente amados e que o fato de estarmos aqui vivendo grandes experiências, aquelas que a gente chama de dificuldades, significa que a vida já nos considera capazes de vivê-las. É verdade. Então, olha só, a compreensão, puxa, eu estou aqui sendo castigado? Não. Acontece comigo isso porque Deus me esqueceu? Não. Acontece essa dificuldade porque eu errei ontem? Não, necessariamente. Mas por quê? Para quê? Para que eu aprenda algo que eu não sei, para que eu eduque a minha forma de pensar e a minha forma de sentir. Ou seja, eu não resisto, eu não coloco obstáculos desnecessários ao processo, mas eu entendo. É como você ir na academia e entende o porquê daquele exercício. Então isso vai me fazer bem, vai chegar naquele objetivo que eu quero? Vai. Você quer fazê-lo. Você vai suar, você vai fazer muito, vai doer, entendeu? Vai exigir muito seu esforço e você quer. Então, esse envolvimento da nossa emoção, do nosso sentimento, a questão de você descobrir a motivação de viver o que você está vivendo, eliminando as existências, quase que elimina o sofrimento, Jonatas. É verdade. E o sofrimento eu considero principalmente aquele que a gente coloca, por conta da nossa forma errônea de viver, imatura de ver, né? Então é essencial. Esse ponto, pilar da doutrina, precisa ser mais refletido, especialmente por nós espíritas. E às vezes a gente tem muita pressa, né? Que isso aconteça também de uma hora para outra, e não é bem assim, né? Como você usou o exemplo da academia, né? Inclusive eu estou precisando voltar para a academia. Você chega lá, você não consegue aquela evolução tão rápido assim, né? Você tem que ir lá treinar, insistir, né? Então a gente tem que ir pegando essa informação que o Espiritismo nos traz, colocando no nosso dia a dia como forma de exercício e praticando, não é mesmo? Isto. Nós vivemos numa época de muita velocidade, né? Nossa. Vivemos numa época Demais. onde se fala muito de desempenho, de produtividade. Nossa. A vida tem o tempo dela. E nós, como seres únicos, temos o nosso tempo. Então eu gosto de comparar com as frutas. A jabuticaba amadurece em X dias. A melancia em outra quantidade de dias. Alguma delas está errada? Não, cada uma tem o seu tempo. O seu tempo. Eu também tenho o meu tempo de aprender e você o seu tempo de aprender. Então, o fulano é muito mais evoluído. Ele começou antes, ele tem o tempo dele. Então, eu gosto de pensar que a gente deve fugir da tragédia da comparação, que só nos causa sofrimento. É verdade. Kardec deixou claríssimo quando ele disse que a gente só pode se comparar com a gente mesmo. Perfeito. Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural. Alguns segundinhos, voltamos aqui com o Edgar Miguel e esse assunto é interessante. Voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Você acompanha aqui o nosso programa Despertar, do Centro Espírita Amor e Caridade. Chegamos ao último bloco do programa e Edgar Miguel continua aqui com a gente, né? Uma pergunta que fica aqui para mim, Edgar. A gente fala assim, né? A busca da evolução espiritual, ela enfatiza por Jesus, pelo Espiritismo, que a gente deve limitar ou negar alguns prazeres, algumas coisas assim da vida, né? Algumas alegrias, de repente, não sei. Porque as coisas prazerosas nem sempre são coisas boas, né? E é difícil da gente se desvencilhar nisso, né? Agora a pergunta é, como é que a gente consegue um equilíbrio nisso daí? Porque por um lado a gente não pode ficar abusando, né? Mas por outro também, se a gente não fizer algumas coisas que nos dão prazer, qual que é o motivo, né? Você usou a palavra ideal, o equilíbrio. Eu acho que eu estou convicto que de nenhum conforto que a vida nos permite ter é proibido. Mas você sabe, né? A diferença entre veneno e remédio é só a quantidade. É verdade. Então, o problema não é a gente viver um momento de conforto. O problema é a gente só querer viver o momento de conforto. Criar uma situação de apego tão profunda que nós nos escravizamos ao momento de conforto, ao momento de prazer. Então, esse é o ponto que nos diferencia. Então, nada nos é proibido. Como Paulo disse, né? Nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, posso ter aquele momento? Posso ter aquele momento de descanso? Posso. Contanto que aquilo não me escravize. E contanto que, se eu não tiver aquilo, eu não sofra. E também não prejudique as outras pessoas, né? Exatamente. Então, o equilíbrio, né? A gente descobrir qual é o ponto de equilíbrio para tudo que a gente faz. E isso, não sou eu que digo, né? Está nas nossas obras, especialmente em Emmanuel. Esse é o grande ponto, o equilíbrio. E a gente também vê dessa parte de materialismo e consumismo, né? A frase de Jesus não acaba criticando isso também? Principalmente da época. Sem dúvida. Porque, veja, em todas as épocas da humanidade, nós tivemos excessos. Em todas as épocas da humanidade. E continuamos tendo. Na época, o excesso de superficialidade dos fariseus, por exemplo, o materialismo profundo que havia praticamente em todas as civilizações ali da época, especialmente na questão dos romanos, né, que queriam dominar tudo e só viam a matéria, né? Hoje nós temos mais motivos para termos menos excessos, por conta do Cristo e por conta da doutrina, tá? Então nós temos informações que nos dizem o tamanho do prejuízo que a gente tem por sermos escravos do materialismo e do consumismo e dos excessos de forma geral. Então, assim, com certeza, falar que meu reino é deste mundo é uma frase de impacto verdadeira, profunda e que questiona a forma como a gente vive este mundo. Agora, eu vou te falar uma coisa importante, que eu considero importante. O reino de Jesus não é desse mundo, mas nós, infelizmente, temos feito este mundo o nosso reino. E isso é muito grave, porque este também não pode ser o nosso reino. Se ele não é o reino de Jesus, não pode ser o nosso. Não pode ser o nosso. Mas a gente tem feito com que seja, trazendo todas as nossas expectativas para este mundo, colocando todas as nossas fichas de felicidade nesse mundo. Aí a gente quebra muito a cara. É verdade. É verdade. E meu reino não é deste mundo, né? Como que o Espiritismo pode, então, abordar essa relação, né, entre os espíritos lá no plano espiritual e a vida terrena? Eu sei que você já falou um pouquinho isso, mas é sempre importante a gente dar uma enfatizada, né? Parece que, meu reino não é desse mundo, né? Parece que assim, né? Os espíritos não se importam muito com aqui porque lá é outro lugar. Sim, não, de forma nenhuma. A gente precisa ter a visão perspectiva da imortalidade, Jonatas, e todos que nos ouvem. É assim, nós não somos daqui. Nós não somos daqui, isso é muito importante. Então, nos colocarmos como os espíritos nos veem, e veem esse mundo, e entender que nós fazemos aqui um rápido estágio de crescimento, de aprimoramento, e voltamos para casa. Então, os espíritos se importam muito com tudo que acontece aqui. Muito. Porque é precioso esse momento.
Esse momento é um momento de altíssimo investimento do Pai, da vida, por cada um de nós, porque você sabe que dá muito trabalho nascer, Sim. pouquíssimo trabalho desencarnar, morrer, mas nascer dá muito trabalho, exige um alto investimento de muita gente, inclusive. Então tudo aqui é muito valioso, mas para isso, para fins pedagógicos, para aprendermos a sermos felizes, fora daqui e aqui também. E aqui também. E para a gente finalizar, né, a gente vê essa busca pelo reino de Deus, pela evolução, e sabemos que nós somos seres individuais, né? Mas será que também não faz parte a coletividade, a gente trabalhar em conjunto com as pessoas, com os espíritos, com a sociedade? Será que tudo não faz parte de um conjunto para poder evoluir? Mas sem dúvida, sem dúvida. É ótima essa questão. Tudo na doutrina do Cristo fala das relações humanas, fala da fraternidade e fala da caridade. Então, assim, ele nos chama para sairmos do nosso egoísmo, do nosso individualismo e irmos para o coletivo, para o social. Agora, como é que eu mudo o mundo? Tem que ser a partir de mim. Sim. Eu preciso mudar o meu mundo interior para ser capaz de fazer uma imensa influência em todo lugar que eu for. Então a gente fica pensando que as instituições precisam melhorar. Elas precisam melhorar. Mas eu acho que já ficou claro que elas só vão de fato melhorarem quando cada homem presente nas instituições, homem aí generalizando, homem, mulher e todo mundo, serem pessoas melhores. Quando a base que somos nós, o indivíduo, formos diferentes. Então, e nós temos que pensar, e eu vou te dizer um outro motivo que tem que pensar no social. Eu voltarei aqui. E se eu plantar as sementes de um bom amanhã, eu viverei melhor as colheitas do meu amanhã, né, que eu plantei. Eu vou viver melhor, num mundo mais fácil de viver. Então, só faz sentido a gente se transformar e desejar transformar o mundo, ajudando o outro nas suas dificuldades, aplicando a fraternidade, aplicando a caridade, a solidariedade, levantando o outro, porque eu também vou cair. Não só por isso, eu estou incentivando nessas ações, todos nós estamos incentivando a que o outro também estenda a mão. E aí imagina, todos nós, nessa imensa relação de interdependência que a gente tem, Jonatas, um estendendo a mão para o outro. Quem é que ficará no chão? Ninguém. Uma base rígida, né? Sim. Indestrutível, né? Indestrutível. Nós seremos mais felizes dessa forma, eu tenho certeza disso. Tá certo. Edgar, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Pessoal, fiquem com Deus e até uma próxima edição do nosso programa Despertar. Tchau, tchau.